Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, iniciando o nosso primeiro encontro nesse sábado, 7 de setembro, um dia que promete muitas emoções e muitos acontecimentos importantes no ambiente em que nós estamos vendo ainda muitas repercussões sobre os últimos acontecimentos que se deram ontem em Brasília e que acarretaram na demissão de Silvio Almeida do Ministério de Direitos Humanos aqui no nosso país. Eu vou trazer as atualizações desse episódio aqui no nosso portal de hoje, fazer também algumas pontuações sobre o aspecto jurídico e jornalístico e também projetar aqui com vocês algumas situações que podem acontecer se essa gente que faz parte de um Orcrim aqui no nosso país, no ambiente da política, executar aquilo que eles estão dizendo que irão fazer. Eles podem estar selando definitivamente a ida de muitos deles para Papuda, Bangu 8 ou a Colmeia. Bom, vou conversar com vocês sobre essas situações todas, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que não conhecia o nosso portal, está chegando agora, para que você se inscreva aqui conosco, dê o clique aí no cantinho da sua tela, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. E não se esqueça, mande seu comentário, dê o seu joinha e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, todos os jornais hoje no Brasil estão comentando, ou com maior destaque ou menor destaque, a demissão de Silvio Almeida ontem. Folha de São Paulo. E eu chamo a atenção aqui no nosso papo com vocês, né, de duas expressões que são repetidas em quase todos os jornais. Lula demite, a palavra demite, Lula demite o ministro Silvio Almeida após acusações de assédio sexual. E a expressão assédio sexual. Todos os jornais estão falando isso. O Globo, em caixa alta, tem a manchete principal. Jornal Tempo, Jornal Zero Hora. Vários jornais. Aqui o jornal Correio coloca aqui a capa, né, principal aqui o Silvio Almeida, né? Por que eu estou chamando a atenção? Porque elas nos ajudam a ver nuances no meio dessa história toda. Sem entrar no mérito, gente. Aqui é muito difícil, né? Você fazer um julgamento justo em meio a tanta névoa, em meio a tanta coisa que precisa ser esclarecida. Nós que somos do campo da racionalidade, do mundo do direito, nós que ponderamos as situações, nós temos que aguardar os fatos virem à tona. E muitas situações aí têm que vir à tona para que a justiça seja feita aí. E a justiça que eu digo aí, tanto se o ministro Silvio Almeida ele tiver inocência no meio dessa história, como se ele tiver responsabilidade. A justiça aparece quando os fatos são colocados para serem avaliados pela sociedade, pelo homem comum do povo, né? Enfim, mas o ex-ministro Silvio, em que pese aí ele ter uma respeitabilidade intelectual, seu intelectual no meio acadêmico, né? Ele mostrou uma imaturidade política muito grande. Porque uma vez surgida a acusação, ou conjunto de acusações, sendo ele culpado, sendo ele responsável, ele tem que fazer a meia-culpa, pedir desculpas e ver quais são as consequências e pedir para sair do governo. Sendo inocente, ele também tinha que sair do governo. Ele tinha que pedir o afastamento, porque seria uma forma mais isenta, mais idônea de provar que ele estava sendo objeto ali de algum tipo de acusação indevida. No entanto, quanto mais ele tentasse se apegar ao cargo, ele provocaria um desgaste ao governo e provocaria ainda mais um turbilhão de especulações sobre essa história toda. Se desde o começo ele já tivesse se afastado, isso já provocaria uma série de olhares diferentes no meio dessa história toda. Então ele mostrou aí uma inabilidade política, até porque estava impossível o presidente Lula mantê-lo no cargo em função das situações todas que estavam sendo levantadas. Então, a todos nós aqui só resta, né, torcer para que os fatos sejam explicitados, para que a gente possa avaliar isso de uma maneira muito serena e muito justa. A expressão assédio sexual, ela sugere que o ministro ele foi um agressor contundente, porque a figura do assédio sexual ela está prevista na legislação como a conduta de alguém que tem uma posição de comando, alguém que exige algum tipo de favor sexual de alguém que está ali sob a sua influência e, se não for correspondido, ele pode acarretar algum tipo de prejuízo a essa pessoa. Então, foi essa situação que aconteceu
Até agora, pelos fatos que foram colocados, não foi exatamente isso. O que seria mais apropriado, acontecendo, ou sendo comprovado aquilo que foi apontado, seria uma importunação sexual, uma coisa indevida. Aquele gracejo, aquele toque não permitido, enfim. Uma coisa também que somente a apuração aí vai nos mostrar exatamente o que aconteceu. Mas do jeito que a coisa está sendo apresentada, né, de fato, o ex-ministro aí, para muitas pessoas, ele se converteu num verdadeiro monstro, né? E a coisa nessa dimensão é uma coisa que precisa ser bem elucidada, porque isso acaba com a vida de uma pessoa, né? O cara receber esse rótulo é um negócio muito complicado, né? Nós vamos acompanhar e vamos trazer mais informações sobre isso. Bom, fato do dia. Polícia Federal está prestes a concluir inquérito sobre tentativa de golpe pelos ataques ocorridos em 8 de janeiro. Então, gente, a Polícia Federal está esperando só a cereja do bolo. Porque nós já sabemos que essa gente toda, os membros dessa orquinha, atuaram contra a nossa democracia, contra as instituições aqui no nosso país. E nós não sabemos por que o inquérito ainda não foi concluído e agora a Polícia Federal vai ter uma grande oportunidade. Porque nesse 7 de setembro estão projetadas aí uma série de situações que comprovam que nós tivemos um Orcrim de golpistas, além de serem também membros de um Orcrim de ladrões de joias. Além de Bolsonaro e Malafaia, saiba quem discursará no ato do 7 de setembro, né? Então aqui eles colocaram aqui algumas figuras, né, que vão fazer uso da palavra segundo a matéria. Os deputados Bia Kicis, que está sendo apontada também como uma bandida no meio dessa história toda, uma golpista. O Eduardo Bananinha, o Eduardo Bolsonaro, também a mesma coisa. A Júlia Zanata, a mesma coisa. Gustavo Gayer e Nicolas Ferreira. Todos eles ali estão envolvidos nessas apurações que apontaram o que aconteceu no dia 8 de janeiro, né? E também o Magno Malta está sendo aguardado para falar alguma coisa por lá, né? Bom, e o Bolsonaro que andou acovardado durante esses últimos dias, ontem ele andou dando uma entrevista e soltou o verbo, né? Ele está ali dando as últimas cerejas para o bolo que a Polícia Federal está montando, está realizando ali, para que Paulo Gonet possa fazer a acusação derradeira, né? Que vai remeter essa gente toda para a cadeia. Bolsonaro chama Moraes de ditador e diz que vai desafiar o sistema na Avenida Paulista. É uma cretinice tão grande, algumas pessoas ainda acreditarem que o Bolsonaro desafia o sistema. Que sistema ele desafiou? Ele desafiou o sistema financeiro aqui no nosso país, desafiou o agronegócio, os interesses internacionais, os grandes veículos de comunicação. Alguém teve algum prejuízo aqui no nosso país? Alguém perdeu algum tipo de privilégio aqui no nosso país? O centrão, os políticos desonestos, quem é que se deu mal? Qual foi o sistema aqui que se deu mal no governo Bolsonaro? Ele simplesmente é uma pessoa do sistema. E aí ele coloca aqui, entre aspas, vamos desafiar o sistema que eu comecei a abrir suas vísceras exatamente 6 anos. Olha, o sistema mais corrupto é o do vagabundo que entra para a vida política, coloca os filhos todos para se locupletarem de dinheiro público às custas de salário de servidores no gabinete. E enriquecendo às custas do dinheiro público, sem nunca terem trabalhado no setor privado. Não é demérito nenhum o cara ser servidor público. O que é demérito é ser servidor público desonesto, bandido, ladrão, e fazer disso um meio de vida, né? Então, esse discurso aí, cara, gente, é impressionante, né? Dá pra gente ficar... Enfim. E aí ele foi atacando o ministro Alexandre de Moraes assim, de uma forma muito contundente, né? Não tenho obsessão pelo poder, tenho paixão pelo Brasil. Quando eu saí daqui, 30 de dezembro, em 2022, algo me aconselhou a agir daquela maneira. Eu pressentia que algo estava para acontecer. Se eu tivesse ficado aqui no dia 8 de janeiro, estaria preso até hoje. Enfim, ele está aí tentando, mais uma vez, se antagonizar com o ministro Alexandre de Moraes. Daí a importância do Paulo Gonet. Porque se essa história já tivesse avançada, se o Bolsonaro já estivesse sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal,
uma condenação colegiada dos ministros no Supremo Tribunal Federal esvaziaria esse tipo de discurso infame que ele faz. Ele andou em primeiro momento dizendo para as pessoas não levarem faixas, que o impeachment não é bom, mas eles estão prometendo hoje distribuir milhares e milhares de cartazes lá atacando o ministro Alexandre de Moraes e pedindo seu impeachment. Vamos conferir essa história toda. De todo modo, a Polícia Federal estará documentando tudo aquilo, né? Bom, eu sei que vocês não gostam, mas é muito importante a gente guardar alguns registros aqui da fala infame da criatura para vocês verem, até para a gente, de repente, eles tiram do ar, né? E a gente guarda isso aí, quem sabe a gente pode ajudar nesse processo todo, mandando lá para a PGR, caso sumam essas provas aqui do que a criatura diz. Vamos acompanhar aqui para vocês saberem do que eu estou falando. Vamos lá. Do Rio de Janeiro, no Morro do Alemão. É uma covardia, cara, comigo. A mesma coisa na Venezuela, Nicarágua, é coisa de republiqueta. Não me tornar energia porque acharam dinheiro da cueca, em malas, nem eu não fiz desfoque em nenhuma estatal. Eu fiz, tinha que fazer. Agora, aproveitar o momento, abuso de poder político. O que eu ganhei me reunindo com embaixadores. Não tive nenhum. Energia por causa disso é pessoal do senhor Alexandre de Moraes. Então, é o seguinte, até rápido aqui a fala, né? Mas ele fala qual o ganho político que eu tive. Ainda bem que não teve ganho, um ganho derradeiro, né? Porque senão ele estaria na presidência da República, eu não estaria aqui falando com vocês. Nós estaríamos com a Orcrim comandando aqui nosso país. Ele acha que, pelo fato dele não ter conseguido o resultado, que o crime está abolido, que não houve crime, né? Como o ladrão que tenta assaltar um banco e não consegue. Ele faz um monte de coisa, sai, não leva o dinheiro e fala... Eu não tive benefício nenhum. E o assalto, por acaso, ele é desconsiderado pelo direito? É exatamente isso, gente. E foi fazendo mais agressões a Alexandre de Moraes, né? Vamos pegar aqui mais um trechinho. Deixa eu ver isso aqui. Nós não estamos comemorando a nossa independência. É uma vergonha falar independência onde o povo não tem liberdade. E se alguém achar que eu estou mentindo, reclame no X. É muito simples, reclame no X. Bolsonaro. Cada vez mais perdemos liberdade do Brasil. É uma pessoa autoritária que está aí, cresce o movimento de impeachment, não adianta contarmos no momento com o presidente do Senado, que é uma vergonha, o atual presidente do Senado é uma vergonha em todos os aspectos, uma pessoa que não está preocupada com o Brasil, sim, consigo próprio, e tem que haver pressão popular para que as coisas resolvam. O que a gente quer é que cada poder tenha a sua devida estatura, não pode. Então é o seguinte, tem mais falas aí, mas eu vou poupar vocês, sei que vocês não gostam, né? O que acontece é o seguinte, gente. Ele simplesmente está sublinhando que tudo aquilo que está no inquérito da Polícia Federal, tentativa do golpe do dia 8 de janeiro, enfim, está tudo materializado e ele personaliza o comportamento que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo em relação a esses criminosos todos como sendo uma coisa pessoal, e não é. Daí a importância de Paulo Gonet fazer logo a denúncia para que o conjunto dos ministros do Supremo Tribunal Federal julguem a criatura e mande para a cadeia o mais rapidamente possível, para ele parar de atordoar a nossa sanidade mental, nossa paz de espírito e ficar ainda atuando contra a democracia, contra as instituições aqui no nosso país. Então, senhor Paulo Gonet, que hoje seja um dia derradeiro para o senhor e para a Polícia Federal também, né? Colocarem ali as últimas pecinhas dentro desse quebra-cabeça que nós todos sabemos qual é o formato final. Gente, eu fico por aqui e mais tarde eu volto para repercutir o que foi esse dia dessa gente toda, né? O que eles fizeram, o que deixaram de fazer. Bom, fico por aqui, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!